dias de paz. Graças a ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Papo em Dia está de volta e a gente vai continuar falando de alimentos, só que agora a manipulação deles, né? Segurança e manipulação de alimentos com Ive Peloso. Bom dia, Ive. Muito bom dia, que delícia estar de volta. Seja bem-vinda, tava viajando, gente fina. Isso, gente. É assim, sabe? Vem cá, seja bem-vinda, tava viajando, tirando férias. Senhora, agora casada. Apresente sua convidada. Foi umas férias assim, metade trabalho, metade férias. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que eu vi, né? Nessa feira, né? Que eu visitei. Ela nunca vai só passear, gente. Ela sempre vai com segundas intenções. Eu aproveito para passear. Bom, mas está no ar. Chama seu quadro, vai. Arquitetura de cozinha. Olá, muito bom dia. Estou muito feliz de estar de volta. E hoje eu trouxe um assunto um pouco diferente também sobre cozinhas industriais, mas eu trouxe Raquel Monteiro, que além de uma excelente profissional, é uma amiga de profissão. A Raquel é nutricionista, consultora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança alimentar, contaminação. Então, até o quadro ali, né, a gente estava assistindo e nós vimos que eles têm muitos cuidados com os alimentos. Então, a gente veio conversar um pouquinho com você, dona de casa, que vende, né, produz algum tipo de alimento e vende. Ou para você que é dono de um restaurante ou de qualquer serviço de alimentação e precisa aprender um pouquinho mais sobre manipulação. Então, a gente vai falar de cuidados básicos, não é isso, Raquel? Com certeza. Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre as boas práticas de manipulação, né? Que durante a manipulação dos alimentos a gente tem que ter uma série de cuidados, né, Ive? Que são muito importantes para evitar essas contaminações. Porque com a alimentação a gente sempre diz que a gente pode proporcionar bons momentos, mas também proporcionar os momentos ruins, né? Momentos. E quem nunca, né? Teve péssimo momento com experiência num restaurante ou num bar. Por contaminação da comida, ou da água, ou do gelo, enfim. Então, é um assunto que daria pra gente falar no programa inteiro, mas a gente vai falar os principais, né, em 15 minutinhos que a gente tem nesse quadro. Para você que nunca ouviu falar e às vezes comete esses erros, né? Então, tem normas para isso. A Raquel é uma profissional que está em campo, fazendo esse tipo de consultoria junto com a Progefood, que é uma empresa que atua no mesmo mercado que a Food Service One, né, a FS One, fazendo projetos, consultorias, assessorias para cozinhas industriais ou para o food service, né, todo o serviço de alimentação. Raquel, você quer começar por onde? Bom, a gente pode falar primeiramente dos perigos, né, que a gente tem dentro da cozinha durante a manipulação, né? Então, o manipulador de alimentos, ele tem que estar muito atento a esses procedimentos que a gente tem dentro das cozinhas profissionais, como eu costumo dizer, né? Sim. Então, acho que o básico é a gente saber a diferença entre lavar e higienizar as mãos. Então, o primeiro passo para uma alimentação segura, né, dentro da cozinha é a higienização correta das mãos. Então, a gente tem que lavar as mãos, tomar cuidado com todas as partes das mãos que a gente está ali higienizando. E após esse procedimento, também verificar se a gente tem que utilizar ou não um álcool gel, enfim, dependendo se eu utilizei um sabonete antisséptico ou não. Então, e aí, lavar a mão é lavar a mão, né, Raquel? Exatamente. Eu lembro que eu fazia uma dinâmica quando eu fazia esse tipo de trabalho, de treinamento, eu vendava o olho da pessoa, passava tinta guache e falava, lava a mão. Aí ela lavava a mão, meia boca pra caramba, e aí, a hora que tirava, abria o olho e falava, nossa, que beleza, lavei muito mal a minha mão, né? porque a gente tem que tomar cuidado também, não higienizar só as mãos e os dedos, né? Mas até essa parte aqui do antebraço, que é onde vai entrar em contato ali com os alimentos muitas vezes, né? Isso. Então, o primeiro passo é esse. E a gente não era assunto da pauta, mas uma coisa muito legal é banho. Todo mundo que faz qualquer produção de alimento, ou seja, se tem um estabelecimento, né, que opera com alimentos, manipula alimento e vende o alimento, é necessário, sim, que tenha um vestiário com chuveiro no seu estabelecimento para tomar banho, né? Sim, porque faz parte das regras de asseio pessoal, né, que a gente fala. Então, tomar banho, tomar o cuidado com a higienização das unhas, né, enfim, não utilizar perfume também dentro da cozinha para não passar isso para o alimento. Né? Um veículo de contaminação. Exatamente. Né? E o banho? Nossa, precisa de vestiário, a gente encontra muito isso, né, nos projetos. Às vezes é um
espaço muito pequenininho. Precisa, porque a gente não sabe qual foi a trajetória do nosso colaborador, do nosso funcionário até ali. Então, acho que vamos para as fotos, né? Para a gente seguir a sequência da nossa pauta. E aí a gente trouxe umas fotos que eu acho que seria legal. Vamos lá, Raquel, fala um pouquinho. Eu acho que o primeiro ponto aqui, que muitas pessoas têm dúvidas, né, com relação às tábuas de madeira, né? Essas placas de corte que a gente utiliza dentro da cozinha. Então... Não fala ainda. Pessoal, vocês acham que pode tábua de madeira na cozinha ou não? O que você acha, Gi? Pode, mas eu já ouvi falar que o mais indicado é a outra, né? Na verdade, não pode. Na cozinha profissional. Mas então por que eles vendem, gente, uma coisa que não pode? Porque assim, em uso residencial, a gente até pode utilizar, né? Entendi. Mas por questões de contaminação, como em cozinhas profissionais, a gente manipula uma grande quantidade de alimentos, né? Então o risco de contaminação é muito maior. Então, por isso que a gente recomenda sempre as tábuas de altileno, que é um material plástico, né? Mais maleável, enfim. Porque olha ali essas ranhuras que formam aqui na tábua de madeira, né? Tanto qualquer utensílio de madeira, na verdade, a gente não pode utilizar dentro da cozinha profissional. Todo elemento poroso a gente não pode usar na cozinha industrial e isso é norma. Ou seja, o alimento poroso, ele pode contaminar o elemento e o elemento é um veículo de contaminação para o próximo alimento que você põe lá em cima. Então, por exemplo, a gente fala de tábua de madeira, mas o granito, por exemplo, que é muito comum a gente ver por aí, é proibido em cozinha industrial. O único lugar que você pode apoiar é o inox, na verdade é o mais recomendado por ele ter uma superfície impermeável. Exatamente. E o granito pode ser usado, claro, em patisserie, mais para uso de chocolate, padaria, aí tudo bem. Mas para restaurante industrial... E sempre tomar cuidado também com a higienização desses utensílios, né? Exato. Isso sempre mesmo. fazer a higienização correta também. Isso mesmo. Então, madeira não pode. Assim como caixa de papelão também não pode. Exatamente. Tem que parar no momento de triagem, né? Ela também é uma coisa porosa e pode trazer insetos, né? O seu fornecedor vem com a caixa de papelão, a primeira coisa é trocar a caixa de papelão, analisar se o que você recebeu tá ok, e aí, ok, dispensa o fornecedor. Mas o ideal... a caixa de papelão não entra no almoxarifado e nem nos preparos de alimento. Porque pode vir um inseto ali junto e entrou na sua cozinha sem você saber. Com certeza. Próxima. Então, essas são as tábuas, né, de altileno que eu comentei com vocês. É importante frisar que a gente também utiliza uma separação por cores dentro da cozinha dessas tábuas para manipular adequadamente peixes, carnes, enfim. Aí o padrão de cor é a cada cozinha que vai definir, né, o nutricionista, o responsável técnico, que vai definir qual a cor exata para cada tipo de alimento, né? Dentro dos POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados que a gente cria dentro das cozinhas para evitar as contaminações. Então, essa tábua aqui é a ideal para a gente utilizar, tá? E aí, geralmente, é utilizada, por exemplo, a vermelha para os itens de carne, os verdes para hortifruti, então já tem uma separação também. Assim como as áreas de preparação da cozinha precisam estar separadas também para cada gênero alimentício. E a Raquel dá todo esse suporte em restaurantes, né, com a empresa dela, com treinamentos, com manuais de boas práticas e esses POPs. E aí ela pode treinar o colaborador do uso desses manuais. Próxima. Bom, aqui eu coloquei uma outra questão um pouquinho polêmica, né? Que é a utilização das luvas descartáveis dentro das cozinhas, né? Vocês já devem ter ido em diversos estabelecimentos que o pessoal tá lá utilizando a luva, mas a gente também tem regrinhas aí para utilizar essas luvas. Então, eu convido vocês também novamente. E aí, Iven, pode ou não pode a luva descartável? Olha, muitas vezes eu acho que a luva protege ele e não... Esse é o pensamento normalmente do colaborador ali, do manipulador de alimentos, né? Ele protege o colaborador, mas para segurança alimentar pode ser um veículo. Sim, por isso que a gente utiliza as luvas descartáveis mais para manipulação dos produtos que já estão prontos para o consumo, né? Então aqui o manipulador ele está justamente montando um prato, já está finalizando, então aí ele tem obrigatoriamente que utilizar a luva, tá? Porque é um produto pronto que o cliente já vai consumir. Agora, por exemplo, eu vou cortar uma cebola que ela ainda vai passar pelo procedimento de cocção. Aí eu não preciso necessariamente utilizar a luva. Talvez seja mais adequado até eu fazer a minha higienização correta das mãos, porque também o uso das luvas não dispensa a higienização das mãos, né? Exato. Então, a cada procedimento, eu troco a minha luva. Então, mexi numa cebola, vou mexer depois num tomate que está pronto, tenho que trocar minha luva, tenho que reigienizar a minha mão. Isso mesmo. Então, bigode pode?
Bigode, barba, pela legislação aqui do município de São Paulo, né, a gente fala que é aparado, mas a legislação também coloca que se tiver com bigode e barba aparado, eu tenho que usar uma proteção extra. Então não é viável, a gente fala para retirar, né, a barba e o bigode ali para evitar mais um tipo de contaminação. Eu lembro que teve uma polêmica dessa norma também, quando mudou, todo mundo ficou, pode ou não pode, pode ou não pode. Então tá aí a Raquel. Desmistificando. E a mesa em inox, ó, né? Dá para ver bem nessa foto, que é o material apropriado para fazer a manipulação de alimentos. Próxima foto. Bom, aqui eu coloquei mais para vocês visualizarem a questão das mãos, né, e das unhas. Então a gente vê lá o pessoal, muitas vezes, as mulheres, principalmente dentro da cozinha, querendo passar um esmalte, né, uma base, ou ter aquela unha mais comprida, né? E a realidade não é essa. Infelizmente, na cozinha, para evitar os riscos e os perigos de contaminação, a gente tem que utilizar as unhas sempre sem esmalte ou base, tá? Nem aquela basezinha pode. Sempre aparadas, limpas, né? A unha curtinha, justamente para não ficar acumulando aquela sujidade embaixo da unha, né? É isso aí. Unha comprida e esmalte não pode. Unha sim pode, Nutri? Não pode. Pode não, tem né? Tem esmalte. Tá com esmalte. Tô querendo... não pode. Não pode. Tô querendo ver se passa, unha curtinha, beijinha, não passa. Tem nada. Pode não. Passa. Brinco, maquiagem. Também não. Não, Os né? adornos, né, que a gente fala, as pulseiras, relógio, aliança, que é o que a gente frisa muito com os manipuladores, também acumulam ali as sujidades embaixo desses adornos, né? Então, por isso que é proibido, ou ele também pode cair ali enquanto você está manipulando. Você tá mastigando e comer um brinco? Dureza, hein? Super desagradável. Ah, se for de ouro, tudo bem, mas tira, Porque bota ouro tudo bem. Assim como cabelo, ninguém gosta de encontrar um cabelo na comida, né? Então a gente tem que usar sempre preso, com touca, né? Acaba o apetite na hora. Por isso a barba, Que foi? né? Você quer- também você quer- apara. perguntar o quê, Não, Fábio? antes, ó, pedir desculpas que eu me ausentei, estava aqui vendo um vídeo, daqui a pouco quero emitir uma opinião em relação... Não, eu tenho uma pergunta, mas antes uma opinião, só para o pessoal ficar aguardando, né, talvez. Desse imbróglio Bolsonaro, Rede Globo, Porteiro, enfim, estava vendo um vídeo do Luiz Ernesto Lacombe, né, jornalista, colega, que passou pela Globo. Aí estava vendo um vídeo dele, porque teve uma repercussão grande, daqui a pouco quero voltar ao tema, ontem eu já falei, mas hoje quero falar novamente, que é um dos assuntos que é o assunto de conversa desde ontem, né? Mas isso é daqui a pouquinho. Eu tenho uma dúvida, esse exemplo que vocês estão dando de adornos, acessórios, ou, né, seja lá o que for, isso me lembra uma vez uma reportagem que eu fiz, eu trabalhava na Record TV, no Hospital das Clínicas, ou em qualquer hospital essa situação é encontrada. Acho que você já sabe até o que eu vou falar. Do que adianta o profissional da medicina, independente qual seja a função dele, se é médico, se é um radiologista, ou se está até na recepção, não importa. O que adianta um profissional que trabalha num hospital, numa unidade de saúde, e usa um avental branco, né? O avental, sair com o mesmo avental que ele entra, de repente, no centro cirúrgico, entra para fazer um procedimento médico, ou até cirúrgico, repito. O que adianta ele usar aquele mesmo avental quando ele sai para fumar na rua, ou vai na lanchonete tomar um café, ou vai almoçar, ou vai pagar uma conta no banco? Pô, ele não está trazendo contaminação para dentro do hospital? É isso aí, é isso mesmo. Aí eu fui perguntar isso, né? Fiz um que a gente chama de bate-pronto, né? Um povo fala, abordando algumas pessoas assim, então a gente chega já direto. Eu e o câmera, né? Rapaziada sabe disso, já chegava, né? Tudo bem, escuta, tal, fazia a pergunta. Vem cá, mas não é roupa de trabalho? Aí falava orgulhoso, o trabalho. Eu falei, eu tô vendo. Mas você vai agora aqui pra fora e vai voltar contaminado? Aí chegava minha mãe, falava inglês, francês, eu não tô nem aí. Mas é a mesma situação. Ou estou falando besteira, Raquel? Não, está corretíssimo, Né? Fatioli. Pô. Inclusive, o contrário também, né? Existe uma polêmica também em locais, restaurantes que são próximos a estabelecimentos como hospitais, né? Clínicas também, que os médicos, enfermeiros, eles também vão almoçar, por exemplo, passar pelo buffet com aquele jaleco que pode evitar alguma contaminação, né? A gente fala que isso é um fômite, inclusive, né? Que quando a gente transfere uma contaminação através de uma roupa, Sim, enfim, de um outro meio. Então, isso é bem complicado também. E só um último exemplo. No outro dia estava num restaurante que é um restaurante bacana, vai. Um restaurante considerado, né, como se diz. Pô, fui embora 5 minutos depois de uma determinada cena. Qual foi? Estou lá fazendo minha refeição, eu não lembro, mas estava almoçando, jantando. Aí me passa a funcionária
com um saco de lixo desse tamanho no meio do salão. Eu lá fazendo minha refeição, a mulher passa com o saco de lixo para lá e para cá. Esse bobeiro tá esbarrando nas mesas, nas pessoas. Pô, será que não tem um corredor de serviço? Será que não tem uma área para armazenar esses sacos de lixo, para os resíduos, para um determinado horário colocar para que a coleta seletiva leve? Passar no meio dos clientes do salão e não era restaurante pouca coisa, não é restaurante bacana, é o fim, né? Feito o meu registro, como diria um amigo, Existem os momentos para fazer isso, né? Então, no manual de boas práticas, a gente coloca esses horários. Existe horário para fazer isso. Tem horário? Recebimento de mercadorias, a saída do lixo. Depois, Tem alguns cuidados que a gente pode fazer com o lixo lá antes, que é triturar ou até diminuir a quantidade, que aí é uma nova educação, né? De se sensibilizar com o resto e com a sobra. Então, não fazer lixo. Então, tem toda uma inteligência ainda, uma educação na cozinha que a gente no Brasil está muito longe ainda, sabe? Precisa realmente educar. E quando vai em cozinha, hein, Raquel e Ivan, vocês conhecem mais, bom, e Dona Cecília, vocês três, mais do que no caso eu e a Gi, quando a gente vê mesmo, que de repente está frequentando o local e de repente vai a um toalete ou passa para cá, para lá, aí tem aquela porta da cozinha que tem aquele vidro, né, aquele quadradão. Aí eu sou assim, não sei vocês, eu ainda até pela minha altura, né, eu vejo tudo de cima. Aí dou uma olhadinha quando eu vejo um latão de lixo desse tamanho do lado da batedeira, do lado ingredientes. Pelo amor de Deus, poxa. A gente tem que ter a setorização, né, dentro da cozinha, como a Ivy falou anteriormente, inclusive. As lixeiras também, elas têm que ser próprias, né, ali com tampa, enfim, acionamento por pedal, justamente para que embaixo da bancada e não do lado, na mesma altura da bancada. Parecia o prolongamento da bancada quando eu vi. Para que o funcionário também não toque ali na lixeira, né? Ele acione com o pé e a tampa abra para que ele não tenha contaminação pelas mãos também ali nessa lixeira, né? Ó, eu tenho uma pergunta. Você falou do... E Petraque também. O Petraque também tem outra pergunta. Você falou da tábua de madeira e do outro material, que é acho que é plástico, né? Que pode utilizar. E a tábua de vidro? Pode ser utilizada também ou não? Também não. O vidro também é um material que foi proibido pela legislação, né, na questão dos utensílios, justamente porque ele pode trincar, lascar, e aí o pedaço de vidro pode se tornar também um perigo físico ali para quem está consumindo o alimento. Então imagina você consumir, tem um pedaço de vidro, a pessoa pode ter sérios riscos à saúde também. Então o vidro também foi proibido dentro das cozinhas. O vidro não pode. A de madeira, me perdoe, como eu disse, eu estava vendo um vídeo, de madeira não. Não pode. Só pode em casa pode. Em casa, então. Doméstico pode, ok. Se você se contaminar, o problema é seu. O que não pode é vender algo contaminado, que é pior ainda. Se você se contaminar, toma trouxa. Toma trouxa, tipo isso. Então, a Raquel até comentou quando a gente estava conversando com a pauta, Ivy, você sabe que as normas no Brasil são muito mais exigentes do que nos Estados Unidos. Se eu não me engano, nos Estados Unidos pode usar tábua de madeira. Mas eles sabem higienizar, aqui eles é mais higienizam. exigente do que nos Estados Unidos? A legislação brasileira é uma das mais rígidas com relação às boas práticas de manipulação, né? E vou explicar por quê. Porque a gente não tem educação ainda que deveria para higienizar as coisas. Então, para falar, você faz, mas você eu acho que não vai fazer, bloqueia para todo mundo até a gente aprender. Então, mas essas regras aqui são, novamente, faço o adendo, né, como diriam os mais letrados, para vocês que são especialistas e profissionais. Mas mesmo com essa quantidade maior em relação aos Estados Unidos, por exemplo, né, que é uma referência, óbvio, na questão das regras, elas são cumpridas ou, como diz o famoso e célebre ditado, é só para inglês ver? Infelizmente, a gente não tem fiscalização suficiente por falta de homens trabalhando e fiscalizando isso. Mas elas são exigentes. Mas, infelizmente, tem tantos acidentes e tantas... Só tem no papel, né? Mas e infelizmente não funciona super ainda. na teoria. Tem mais foto? Falaram que acabou, a gente falou demais. Eu queria falar só um detalhe, posso? Ela até falou, a Raquel, antes de entrar no ar, a Raquel falou, Luciano, não vamos misturar as bolas. Falei, mas eu faço questão até pela profissional competente que você é. Gente, Raquel é a minha nutricionista, já tem mais de 20 anos. Raquel, pode desmentir se você quiser, tá bom? Dá licença. Eu vou me deslocar pra cá agora. Não precisa ficar com essa bolsa. Tem que andar pra emagrecer, Ai, Raquel. Mais algum comentário importantíssimo? Foi tudo. Não, acho que falamos tudo. Foi tudo. Raquel, seus contatos e obrigada por vir. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ivy. E eu estou disponível no Instagram, né? Tem meu Instagram que é @kelgourmand.
Tem também meu telefone, que é o 974730909. E o site www.progefood.com.br. Perfeito. O meu, @ivimpeloso. Pode agradecer Sufis e Nelfood, dá tempo? Sufis e Nelfood, vou agradecer. Vou agradecer Sufis e Nelfood, que são os patrocinadores, parceiros, que montaram a nossa cozinha, que estão aqui, que todos os dias a gente utiliza, né? De verdade. Ah, tá passando já o VT da Sufis, a fábrica deles. Eles estão com a gente já há bastante tempo em vários projetos, são super exigentes também na forma de trabalhar, fazer o Papo em Dia musical, né? E na nossa parceria com o Pagode Purinho, que é um pessoal que faz um samba em vários locais, eles vão assar amanhã um pernil aqui, hein? Já vieram conhecer nossas instalações. Aí falaram, caramba, se o pernil não ficar gostoso com esses equipamentos, eu não sei onde vai ficar bom, eles falaram. É isso aí. Amanhã, 1h da tarde, hein? Finalizo, então, o nosso quadro. Muito obrigado para quem assistir. Chama o intervalo, vai para vocês. Vamos tirar... Quer vir aqui as duas, por favor? Vem aqui. Tira foto no ar, assim? Tira! Vale tudo, né? Aqui, dona Cecília, ó. São 10h54, a dona Cecília tá com o reloginho. E aí ela falou que tem que tirar a torta agora do forno. Para pôr a cebola. Então, por favor, É vamos... verdade, uns 10 minutinhos, né? Da cebola crocante. Quer que ajude? Não, que senão eu vou atrapalhar. Raquel, você em casa, às vezes, se arrisca na cozinha ou manda bem na cozinha? Com certeza, eu adoro. Olha, que delícia, cuidado de ficar quente. Sempre que tem algum encontro das meninas, ele fala, Raquel vai levar o bolo. Mais ou menos isso, né? É isso. Já conhecia a dona Cecília? Já. Dona Cecília é grife aí nos bolos, hein? Gente, que linda! A torta? Não, a Gisele. Vai ser metade com cebola e metade sem, é isso, dona Cecília, tá? Aí é quase Essa do que é, então, só lembrando para quem está nos vendo? Essa daqui é calabresa. Metade calabresa E metade brócolis. metade brócolis, perfeito. Isso. Eu vou deixar só metade, porque tem gente que não gosta de cebola, Tá. né? Meu filho Raquel, não gosta. Quem não Iven, gostar com não cebola come, ou dona sem Cecília. cebola, Com vocês? cebola. Com cebola? Não é. Iven, com cebola, tá. Meu jeito fatiolesco de falar. Quem não gostar de cebola não come, né, Fati? não come. Meu jeito delicado de falar. Jeito fatiolesco. Vamos pro intervalo? Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, às 3... Ah, peraí, onde a senhora vai agora? Eu vou Tá, voltar porque embora, no forno de embora, antes de ficar tudo pronto, nós trancamos as portas, a senhora não vai embora daqui. Não vai, não? Não, tem mais uma pra Coloque fazer, no né? forno, venha pra cá, porque a senhora Iven e Raquel, por favor, eu peço aos nossos repórteres cinematográficos que mostrem as 3 meninas aqui e vão chamar o intervalo comercial do Papo em Dia. Se virem, por favor. Papo em Dia, volta já? Volta já. Volta já. Volta já. Volta já.